alunos, tudo bem? Sou professor de artes, meu nome é Alex e hoje a gente vai estar falando aí sobre a arte barroca no Brasil, certo? O estilo barroco no Brasil, pessoal, ele foi trazido aí pelos colonizadores no final do século XVII, só para você ter uma ideia, tá? Então, quase 100 anos após o seu início na Europa, ele se estendeu até as duas primeiras décadas século XIX, por aí, tá? Então, com a chegada da missão francesa no Rio de Janeiro por volta de 1816. Nesse período, pessoal, o Brasil ele recebeu influência aí do barroco português, tá? Ele recebeu também influência do barroco espanhol e também aí do barroco francês e italiano, né, galera? Não tem como não receber influência do barroco italiano. Então, desenvolvendo aí um estilo próprio a partir de ricas e variadas misturas, né, de elementos, certo? Então, em acréscimo às influências europeias, galera, essa mistura recebeu também contribuições de artistas locais e dos artesãos de várias oficinas espalhadas pelo Brasil. Então o barroco, galera, é muito forte por essas questões, certo? Então também um aspecto importante do barroco brasileiro é a temática que quase que exclusivamente é religiosa, certo? Então o barroco ele é muito religioso, né, se você for contar. Os colonizadores tinham também a função evangelizadora, certo? Isso fez com que parte aí do período refletisse essa determinação. Então, por que eu estou falando isso? Porque o barroco, na realidade, ele evangelizava, ele era buscado aí para catequizar através das pinturas, certo? Então, na arquitetura, a escultura e a pintura barroco pode ser observada nas igrejas, nas cidades da época. Então, o que acontece? A gente pode notar que no Brasil existe muitas igrejas barrocas, certo? Então, principalmente ali em Minas Gerais, tá? Não só em Minas, você pode encontrar aí na Bahia, em vários outros lugares aqui do Brasil. Mas em Minas Gerais tem muitas igrejas barrocas, tá? Em praticamente todas as cidades litorâneas, certo? Algumas cidades como Minas Gerais mesmo, São Paulo também tem. Então, existe, até em Goiás, galera, existe inspiração barroca. Com a diferença que nas regiões que enriqueceram na cana-de-açúcar ou com a mineração, tá bom? Então, são algumas questões aí do barroco, pessoal. Nas regiões mais pobres aí, galera, essa manifestação artística também ocorre, porém com menos recurso e resultante da mão de obra rudimentar, certo? Então, entre os principais artistas barrocos que eu vou estar falando para vocês, principalmente aí, eu vou estar falando do Mestre Ataíde e vou estar falando só um pouquinho, dando uma pincelada exatamente sobre o Aleijadinho, certo? Mas geralmente hoje eu vou focar nesse slide aí mais sobre o Mestre Ataíde, tudo bem? Que na realidade o nome dele é Manuel Costa Ataíde, mais conhecido aí como Mestre Ataíde, tudo bem? Então é isso aí, a gente tá dando início a essa videoaula falando sobre esse artista aí que revolucionou na pintura através, né, dessas pinceladas mágicas que ele tinha, principalmente nessa questão mais religiosa, tá? Que geralmente os artistas barrocos ele voltava mais para essa questão religiosa das pinturas na igreja, certo? Então vamos lá, vamos tentar dar continuidade aqui. Então, as principais características que marcaram o período barroco, galera, foi a arte rebuscada e exagerada, certo? Então, isso daí é uma característica muito forte da arte rebuscada e exagerada. Se é exagerada é barroco, certo? Então, valorização dos detalhes, certo? Então, dualismo e contradições, obscuridade, galera, complexidade e sensualismo. Então isso era muito barroco, certo? E o barroco literário, o cultivismo e o conceptismo. Então, para a gente continuar aqui, então o pintor brasileiro, pessoal, nascido aí em Mariana que é uma cidade que fica em Minas Gerais, contemporâneo de Antônio Francisco Lisboa. Quem é Antônio Francisco Lisboa? Nada mais, nada menos que o grande Aleijadinho, certo? Aleijadinho porque ele tinha alguns problemas aí de motor, né, no caso, motora ele tinha uma espécie de atrofia, tanto na mão, na perna, enfim. Dizem alguns estudiosos que amarravam algumas goivas, alguns objetos para ele produzir obra de arte. Na realidade, o Aleijadinho ele é escultor, né, galera? Quando a gente fala que o Aleijadinho ele era escultor, porque ele trabalhava com pedra-sabão, ele trabalhava com algumas coisas aí que ele transformava em obra de arte.
tudo bem? Então é considerado aí um expoente da pintura barroca mineira brasileira. O seu primeiro trabalho conhecido como a encarnação de duas imagens de Cristo para o Santuário Nosso Senhor Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais, em 1781. Pessoal, ele também realizou uma obra refinada, fecunda e significativa da decoração da igreja dos painéis e tela que deixou, pessoal, olha só o tanto. Ele pintou aí 18 igrejas em Minas Gerais. As suas obras mais famosas, galera, é o teto da igreja de São Francisco de Assis, certo? Essa igreja aí, galera, tem a representação aí de Assunção da Virgem. Eu vou estar mostrando um pouquinho mais para frente essa obra para vocês e a gente vai fazer uma leitura de imagem, tá? Então esse rapaz aí do lado, né, do seu lado direito da tela, é o famoso, né, o grande Manuel da Costa Ataíde, mais conhecido aí como o Mestre Ataíde, certo? Continuando aqui, galera. Então essa igreja aí é uma igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, e a representação da Assunção da Virgem. Eu queria que vocês observassem, na realidade, o detalhe no teto da igreja, né? Observe nessa obra, pessoal, do Ataíde, que ela contrapõe a cor vermelha e viva, vibrante, com uma tonalidade de azul, mais celestial, né? Então, esse termo aí dá uma sensação de profundidade, né? Além disso, pessoal, veja como ele utiliza os detalhes da perspectiva, uma sensação de grandiosidade na obra. Galera, a partir do momento que você está embaixo dessa igreja, dá uma sensação de continuidade. É como se as colunas da igreja ela fosse subindo e não existisse o teto. E o teto é o céu, praticamente. Então parece que você está vendo lá a Virgem lá em cima. Então você vê os anjos em volta dela e tudo essa questão. E o Mestre Ataíde era bem interessante que ele pintava as pessoas natural, né, e transformava elas em santo, né? O Caravaggio fazia muito isso, né? Então, vamos lá. A parte central da obra, ela tem um formato de cruz, certo? E desenvolve um tema de Assunção da Virgem, no caso. Então, na moldura do Ataíde, galera, combina as cores vermelhas. Dá uma olhadinha aí nas cores vermelhas aí, certo? Alguns deles tocam alguns instrumentos musicais, os anjinhos aí tocam os instrumentos musicais e tudo mais, certo? Então, por trás da cabeça da Virgem, pessoal, aparecem raios de luz, e esses raios de luz mostram a ideia de santificação. Então, geralmente, os artistas da época eles se preocupavam com isso, tá bom? Principalmente aí no caso, tanto os renascentistas, essa arte aí de raio de luz, essa arte de um círculo em volta é bem bizantino também, tá? Então tinha essa questão de santificar. Por exemplo, o que eu citei para vocês agora há pouco, é que o Mestre Ataíde costumava a pegar as pessoas comum e retratar ela como se fosse santa. Era muito interessante porque as pessoas chegavam na igreja e se via na obra e falavam, nossa, meu rosto ali, ó. Então eu posso ser um anjinho, eu posso ser Nossa Senhora, eu posso ser o que dependendo do artista que ele pintou. Então ele usava muito isso, e o Caravaggio fazia muito isso, né? Então isso daí já é uma técnica barroca aí que a gente está falando do Caravaggio, né, galera? Uma técnica europeia, né, de usar. E tem vários outros artistas também que usavam, tá? Acho que só para acrescentar aí esse embasamento teórico, acho que é importante também falar do Goya, tá? Só que o Goya era complicado, né? O Goya ele pintava prostitutas, né? Ele pintava prostitutas e na realidade ele vendia para a Igreja Católica. E a partir do momento que as pessoas, os padres, passavam na rua e via aquela pintura, o que quer dizer, via aquela pessoa e falava, nossa, mas essa daqui é a santa que está pintada na igreja. Então o Goya, ele brincava muito com isso e ganhava dinheiro da Igreja Católica pintando prostituta e veneno, né? Então, não no caso desse artista, mas o Goya, ele foi muito complicado em fazer esse tipo de situação, né? Enfim, o que acontece? Pra gente não fugir muito do foco, o Mestre Ataíde, galera, ele brincava muito com a perspectiva. Então ele tinha uma noção enorme de perspectiva, luz, sombra, figura humana. E ele fazia muito essa ideia de escoço. O que é escoço? O escoço é quando dá uma sensação que o desenho parece estar menor. Galera, pensa comigo. O artista ele tinha que pintar
a pessoa vista de baixo. Então isso é muito difícil, galera, porque imagina só o ângulo que o artista vai pintar. Então ele tenta pegar essa ideia de escoço dos modelos exatamente para produzir esse tipo de arte. E também você tem que manjar muito nessa questão de anatomia. Você tem que manjar também nessa questão arquitetônica também, porque você construir a ideia de moldura, essa ideia de coluna, para dar a sensação de que é uma continuação, isso é muito difícil. O Michelangelo dominava muito essa técnica, tá? O Michelangelo, quando pintou o teto da Capela Sistina, ele pintava, né? Você confundia o que era coluna, o que era o desenho, o que era pintura. E ele também, o mestre Taide, ele acabou pintando vários santos aí que parecia, na realidade, uma escultura, né? Através da pintura dele, você olhar e falar, nossa, isso daí é uma escultura, isso daí não é uma pintura jamais, porque ele trabalhava essa questão de luz e sombra. Então, para você ter uma ideia, galera, a gente está falando do barroco. Então, um artista nessa época, ou ele dominava ou ele não dominava, né? Então, era um estudo muito criterioso de cada artista para poder desenvolver esse tipo de pintura, certo? Então essa pintura foi se aperfeiçoando, se aperfeiçoando. E uma coisa interessante é que ele era contemporâneo do Aleijadinho, né, galera? Então existe vários relatos aí, geralmente quando eu falo em sala de aula, sobre o Aleijadinho. O Aleijadinho, ele produziu muita obra, né? Muita obra, mas não tem como um artista em vida produzir tanta obra assim, né? Então também existe alguns relatos aí, se você for pesquisar, né, na história da arte, alguns historiadores falam a respeito tanto do Aleijadinho quanto do mestre Taide, que eles não assinavam a obra dele. Então ficavam meio sem saber de quem fez essa obra, quem não fez. E geralmente quando eles iam restaurar, buscar alguma coisa e vi que o traço era parecido com a do artista, então eles acabavam falando, não, essa obra é de determinado artista. Por quê? Porque eles não assinavam, eles não tinham costume de assinar a obra, né? Então, tanto o mestre Ataíde, ele acabou perdendo diversas obras e ganhando também, né? O próprio Aleijadinho ganhou, acho que o Aleijadinho ganhou mais obra do que perdeu, né? Porque qualquer, desculpa até esse termo, mas qualquer obra em Minas Gerais, o pessoal fala, é do Aleijadinho. Não, mas às vezes não é do Aleijadinho. Às vezes a pessoa também se apropria do nome do artista para poder vender mais ou ganhar em cima nesse sentido, né? Qualquer pessoa pode pegar uma obra e falar, é do Aleijadinho, de fulano, de Beltrano, exatamente para poder ganhar em cima disso daí, certo? Então eu não vou me aprofundar tanto nessa parte aí, senão a gente perde o calor da explicação, certo? Então, fez vários trabalhos, pessoal, em conjunto com o Aleijadinho, como eu disse para vocês, eles eram contemporâneos, e ele se inspirou aí em estampas e gravuras missais, certo? O que significa estampas, galera? Estampas, essa produção, né? De estar sempre produzindo, né? E gravura, na realidade, é a questão da madeira, né? Tipo uma ideia também de gravura, pode ser de metal, também pode ser em madeira, que se torna xilogravura, né? Então, mas soube-se que enriquecer com a imaginação de seus moldes, né? Então ele produzia diversas obras através de moldes também, e usando aí recursos típicos do barroco. Por exemplo, galera, colunas, frontões, volutas, conchas, vasos e flores, certo? Então, reconhecimento pelo seu talento em vida, recebeu um atestado de professor de arte, de arquitetura e pintura. Então, a pintura, pessoal, olha que legal. Então, esse reconhecimento que o mestre Taide teve, ele teve em vida. Então, ele teve grande sucesso em vida. Ele ganhou muito dinheiro com isso, através da arte, né? Então, na realidade, o sonho dele era criar uma escola, né? O que eu falo aqui no caso. Então, ele requereu uma criação de uma escola de belas artes em Mariana, né? Mariana, que é uma cidade de Minas, e até pouco tempo atrás estava em todos os jornais devido à tragédia que aconteceu em Mariana, né? Não sei se vocês se recordam, né? Então, sua última obra, conhecida como A Ceia, né? Tá no Salão Nobre do Colégio de Caraça, concluída pouco antes de morrer em Mariana. Então, o mestre Taide, galera, é um expoente, é um ícone aí da pintura barroca mineira, né? Acho que vale muito a pena a gente entender, conhecer a obra dele, às vezes para não deixar passar batida. É um tema muito forte aí no vestibular,
a arte barroca, renascentista, né, as próprias vanguardas europeias, mas a gente bateu o olho e falando, poxa, essa obra é barroca, né, essa obra ela é mais escura, essa obra tem muito ouro, essa obra é voltada mais para a catequização das pessoas, é uma obra mais no sentido religioso. Então, o barroco tem muito disso, tá? Então, só para mostrar mais uma vez aqui uma obra dele, acho que é importante a gente ilustrar também o texto, né? Então, o mestre Ataíde, ele pintou aí a Santa Ceia, né? Então, essa pintura se encontra em Minas Gerais. Eu queria que você verificasse também que essa questão da ceia de Jesus Cristo e os discípulos, existem diversas obras de história da arte que conta e cada artista pinta de um jeito, né? Eu posso tirar aí do próprio Leonardo da Vinci, né? Então tem vários outros artistas aí que acabou pintando, mas geralmente Jesus Cristo ele apresenta, ele fica geralmente sempre no centro da imagem, né? Dificilmente você vai ver Jesus Cristo ou do lado esquerdo, ou do lado direito, ou mais para baixo, mais para cima, né? Geralmente ele fica ali centralizado para dar a ideia da pirâmide. Ele está sempre um pouquinho maior que os outros. Pouca coisa, talvez até pela questão da luz em volta dele, dá uma sensação dele estar um pouquinho maior, e essa sensação é muito legal porque além dele estar no meio da imagem, né, que o mestre se preocupou com essa questão mais de equilíbrio na obra, essa forma mais triangular na obra, essa dinâmica que rola na obra, ele se preocupou também de jogar esses raios que mostra Jesus Cristo, né, como um ser divino. Isso diferencia ele das pessoas daqui da Terra, né? Ele é um ser de luz. Então essa luz que fica em volta da cabeça dele é exatamente isso, essa santificação. Lembra que eu comentei para vocês que os bizantinos, a arte bizantina era muito voltada para isso, né? O renascentismo poucas vezes usou, mas chegou a usar, mas era mais esse sentido. E o sentido barroco também, galera. Geralmente os temas são mais escuros, principalmente o barroco aí, não tanto brasileiro, tá? Mas o barroco europeu, as obras são bem mais escuras. Então o barroco brasileiro, lógico que ele teve bastante influência aí da Europa, só que ele veio fragmentado para cá e foram pegando os estilos mais português, mais o estilo mais italiano, e assim foi adiante, certo? Então, só para finalizar essa leitura dessa obra, eu queria que vocês verificassem o formato da obra. Além de ter o formato triangular, também tem um formato circular. Esse círculo em volta de Jesus Cristo, dando Jesus Cristo ao centro da imagem, e esse ângulo mais superior da tela, porque você consegue visualizar a parte de cima da tela, como se eles estivessem pousando para uma fotografia, como se tivesse alguma pessoa tivesse chamado eles e falar, olha aqui, e, tipo, foi uma coisa muito rápida e meio que fotografou e virou essa, lógico que é do contexto mais imaginário aí do mestre Ataíde, mas isso mostra exatamente até as vestimentas da época, mostra as sandálias, mostra as moças andando. Então esse formato, esse contexto que o mestre Ataíde tentou retratar é uma das obras muito importantes da vida dele, certo? E ele ficou reconhecido exatamente não só por pintar a igreja, mas por pintar algumas paredes que mostram tanto essa parte religiosa, né? Geralmente ele era conhecido também, galera, exatamente por pintar o teto da igreja. Eu acho que isso daí foi uma das obras mais marcantes aí da vida dele, principalmente aí quando ele pintou a Virgem, né, no teto. Então, galera, a arte compreende o douramento e a encarnação das imagens, dos trabalhos em talhas, pinturas sobre painéis, pinturas de forros de igreja. Daí a comércio Ataíde fazia, tá? Ele empregava cores vivas. Vocês podem ver na imagem anterior, né? Umas cores mais gritantes no sentido de cores mais quentes, né? Para exatamente destacar. Principalmente também, pessoal, cores tonalidade azul. O azul já não é considerado quente, tá? O azul é considerado fria,
certo? Então as cores quentes são o quê? Vermelho, laranja, amarelo, o azul já é frio. Então ele brinca com esse contraste entre os dois, tá? Seus santos, anjos e virgens, por suas vezes, representavam traços mestiços, sendo considerado um dos precursores da arte genuinamente brasileira. Como assim? Vou explicar esse parágrafo. Então, esse traço mestiço exatamente pelo fato dele usar pessoas aí do cotidiano que vivia ao seu redor, ao seu entorno, e ele traduzia, ele olhava as pessoas, se via como seu modelo e santificava. Então ele acabava abrasileirando aí a pintura, né, para não ficar aquela coisa mais europeia. Então ele abrasileirava pintando essas figuras. Eu vou dar um exemplo agora, porque se você olhar, pessoal, olha o traço. Então até os anjinhos, geralmente ele pintava os filhos dele, né, para mostrar tanto o filho dele como a esposa dele e tudo mais, os parentes dele, ele pintava para retratar aí, né, essas figuras, né, santificava na realidade pessoas do cotidiano que viviam em torno dele. Certo, galera? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí dessa pequena pincelada aí sobre o barroco brasileiro. Lógico que eu falei do mestre Taíde, eu acho que tem que pegar uma videoaula mais falando também sobre o Aleijadinho, né? Esse contexto mais para a gente saber esse embasamento teórico sobre o Aleijadinho, esse grande, né, escultor, né? Então hoje a gente vai ficando com pintura, tá? Mas logo eu passo uma videoaula aí falando exatamente sobre mais a questão de escultura, né? Escultores tem bastantes aí, brasileiro, como a gente está nessa parte do Brasil, né? Existem vários escultores brasileiros, acho que vale a pena ter uma aula sobre isso. E quando falo de escultores, né, aqui europeu no caso, aí a gente já entra Michelangelo, aí já entra outros artistas aí, né, o próprio Rodin. Acho que é legal a gente dar uma pesquisada também, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui nessa videoaula e até mais, fica com Deus e um grande abraço.